todos! Esse é o podcast do projeto Quero Ser Cientista, que traz mulheres cientistas para contar suas histórias. Esse projeto é uma iniciativa das professoras Camila Closato, que sou eu, sou professora da área de Biologia, e da professora Tatiane Caruso, da área de Química. Essa temporada de podcasts é dedicada a trazer mulheres cientistas que tiveram grande êxito nas suas carreiras para contar suas trajetórias, suas dificuldades e seus propósitos. Nós esperamos que vocês ouçam os episódios e se inspirem com as histórias e dicas dadas pelas pesquisadoras. Dessa forma, esperamos contribuir para uma educação mais feminista, pautada pela equidade de gênero e respeito à diversidade da nossa comunidade. E torcemos também que vocês, ouvintes, sintam curiosidade e vontade de se aprofundar nas carreiras científicas e se tornarem grandes cientistas. Oi, pessoal, eu sou a professora Tatiane Caruso, professora da área de Química aqui do campus Paranavaí e sou vice-coordenadora desse projeto. Então, hoje a gente vai conversar com a cientista Juliana Paula da Silva e quem vai apresentar essa cientista para vocês é a professora Tati. Bom, a Juliana, ela é atualmente professora do Departamento de Química do Centro de Ciências Físicas e Matemática da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Eu conheço a Juliana porque a gente estudou juntas na faculdade, na Universidade Federal do Paraná, no curso de licenciatura e bacharelado em Química, e aí eu a convidei por acompanhá-la nas redes sociais, o trabalho que ela desenvolve aí, tanto na área da Química, quanto nessas outras áreas que a gente vai conversar hoje, sobre a maternidade nas ciências, sobre ser mulher, né, nessa carreira científica. Outro fato interessante da Juliana é que ela fez o doutorado sanduíche em Canadá, no Canadá, na Universidade de Ottawa, que também, né, infelizmente hoje em dia a gente não tem mais tanta essa oportunidade, mas esperamos que no futuro, né, para vocês aí que pretendam cursar as áreas das ciências, volte a ter esses projetos que são muito interessantes, né, que agregam muito para a carreira dos cientistas. Além disso, a Juliana atualmente participa do projeto de extensão Ciência Feita por Mulheres para Todos e por Todos, e ela é coordenadora da página de divulgação científica Consciência Química, e também é uma das embaixadoras do movimento Paired in Science, representando a região sul. Então, para a gente já começar, né, conversando aí com a Juliana, eu vou pedir para que você conte para a gente um pouco sobre a sua trajetória, o que levou você a começar a Química, né, qual foi o seu interesse para essa área, tanto para a Química em geral, quanto para a sua área de pesquisa, como que surgiu, né, esse interesse pela Química de coordenação, que é a área de pesquisa dela, e como foi para você toda essa fase inicial aí, né, de adentrar essa área da Química. Oi, então, boa tarde, Camila e Tatiane. Muito obrigada pelo convite para participar, né, desse projeto de extensão e desse podcast, podendo falar aqui um pouquinho mais sobre a minha experiência na carreira científica. Então, realmente, né, estudei junto com a Tatiane e agradeço mais uma vez pelo convite, né, muito bacana a gente ver agora, né, depois que a gente já evoluiu um pouco aí dentro da carreira, outras experiências, e relembrar também da época que a gente estava lá na graduação. Bom, falando um pouquinho sobre o meu interesse, né, na área da química, eu acho que quando a gente é criança ainda, né, a gente tem esse viés da curiosidade. Eu acho que lá eu ainda não percebia que isso mostrava um certo viés, né, ou um gosto pela ciência, mas eu já tinha muito esse interesse, assim, de fazer brincadeiras que, na verdade, já envolviam alguns conceitos, assim, da ciência, né, de querer entender como a natureza funciona, por exemplo. Então, eu gostava muito de brincar, de pegar folhas e flores e macerar e tentar fazer tinta com aquilo, né, pintar com aquele extrato, digamos assim. Mas isso ainda não era algo claro para mim, né? Só agora, relembrando um pouco, eu acho que eu já tinha um pouco disso dentro de mim. Mas algo que me incentivou muito a seguir na carreira, né, a química, digamos assim, eu sempre, desde criança, eu sempre quis ser professora, né? Então, a docência é algo que sempre me encantou. Muito antes de querer ser pesquisadora, eu queria ser professora. Então, eu fiz química porque eu pensava, não, eu quero ser professora de química. Não necessariamente de ensino superior, né, quando eu comecei. Mas aí é claro que depois que eu entrei na graduação,
comecei a fazer as disciplinas envolvendo laboratório, depois entrei na iniciação científica, fiz iniciação, né, tive uma experiência na área de orgânica e depois eu entrei na inorgânica. E aí eu comecei a me encantar ali pelos compostos de coordenação, por toda essa química, né, que é colorida, que é uma química muito bonita, muito versátil. Então eu comecei a me encantar, e não só por essa variedade aí, né, de cores, mas também pela aplicação, né, que essa área aí da química nos permite explorar. Então eu já ali na iniciação, depois no mestrado, eu comecei a trabalhar com a aplicação desses compostos, né, que eu estudava tanto como catalisadores, quanto como possíveis fármacos. E essa parte de aplicar como fármacos foi algo que me encantou muito, porque eu conseguia ver que aquele trabalho de bancada que eu estava desenvolvendo, um dia ele pode, né, chegar a ser aplicado. É claro, a gente sabe que é uma longa estrada para isso, mas, né, em passos de formiguinha ali, a gente talvez consiga, né, um dia trazer aí um novo fármaco, algo que possa beneficiar a sociedade, né? Porque acho que isso é o que todo cientista quer, desenvolver alguma coisa que possa ser aplicado e que seja uma ciência feita mesmo a favor da comunidade. Então, foram essas coisas que mais me motivaram a seguir, tanto na química quanto na área de inorgânica especificamente. Ah, legal. Eu acho que todo mundo que segue na área é meio parecido mesmo. Que a gente é aquela criança curiosa, que gosta de investigar, que quer saber das coisas, não sabe que isso é querer ser cientista, que acho que infelizmente no Brasil não é uma carreira que é tão incentivada, assim, né, desde de cedo. A gente nem... Mesmo depois, né, a gente faz o mestrado e doutorado, a gente só consegue trabalhar com ciência na área de pesquisa se a gente for professor universitário, né? Não tem muitas opções aqui. Então eu acho que isso é uma coisa que deveria ser repensada, porque às vezes a gente perde, né, pessoas que poderiam ser grandes cientistas, mas que não tem nenhum tipo de incentivo para conseguir seguir nessa área. Mas a Manu, agora nossa aluna, também vai fazer uma pergunta para a Juliana. Pode falar, Manu. Oi, Juliana, nossa ouvinte, gostaria que você compartilhasse um pouco mais da sua experiência em realizar um doutorado no Canadá e onde mais a sua pesquisa te levou. Tá, obrigada, Emanuela, pela pergunta. Então, eu fui para o Canadá, né, na Universidade de Ottawa, quando eu estava no doutorado, fui fazer o doutorado sanduíche, como foi comentado pela Tatiane. Naquela época a gente tinha o programa Ciências Sem Fronteiras, que infelizmente, né, se extinguiu. E a gente pegou uma fase, ou pelo menos eu peguei uma fase, né, da pós-graduação, em que a gente tinha mais recursos, tanto para financiamento de projetos, quanto bolsas, e esses programas mesmo para ir para o exterior. Então, eu posso dizer que, fora toda a burocracia envolvida em ir para o exterior, a questão de bolsa naquela época não era algo tão difícil, né? Tinha uma oferta grande de bolsas para ir para o exterior, tanto que várias outras pessoas, né, contemporâneos meus na pós-graduação também foram. Algumas coisas que eu posso destacar dessa experiência, eu acho que é uma experiência ímpar, né? Falo para os meus alunos e sempre vou falar que, se tiverem oportunidade, não só em termos, não é um crescimento só científico, né, mas também cultural. E eu acho assim, o investimento que tem em ciência fora do Brasil, né, principalmente nesses países de primeiro mundo, não tem como comparar com o investimento que a gente tem aqui, né? Então, por mais que a gente queira, que a gente tente, é muito difícil conseguir se equiparar à produção científica feita em outros países, porque eles têm, assim, um recurso que é muito maior do que o nosso, né? Não vou colocar aqui valores, porque eu acho que muda muito de instituição para instituição, mas é muito maior. O professor já entra lá com o laboratório pronto, eles reformam o laboratório, eles têm um financiamento anual que a gente não tem aí, acho que a cada 10 anos, vamos supor assim. Então, é bem diferente. Fora a praticidade, né, a gente tem que importar reagentes, tudo demora mais para chegar até aqui. Lá você pediu hoje um reagente, né, até semana que vem, no máximo, ele vai estar na sua bancada. Às vezes chega no dia seguinte. Então, tem toda essa facilidade. Fora a infraestrutura, né? Então, eu trabalhei com coisas
lá que eu não tinha a mesma facilidade, né, de trabalhar aqui. Então, por exemplo, o laboratório que eu trabalhava, ele tinha várias glove box, né, que são aquelas, tipo uma câmara para fazer reações em atmosfera inerte. E eu trabalhava com compostos muito, muito sensíveis, porque eu fui trabalhar num grupo de pesquisa que trabalhava com reações de metates e de olefinas, né? Então, a professora, a minha orientadora no Canadá, ela inclusive foi aluna de um dos prêmios Nobel em Química, justamente por essas reações de metates e de olefinas, né? Então, que foi lá Schrock, Chauvin, então o trio que ganhou esse prêmio Nobel. E a gente trabalhava com esses complexos de rutênio e eles eram extremamente sensíveis ao ar, à água e tudo mais, então tinha que fazer reações com todo cuidado dentro da atmosfera, da glove box, né, com a atmosfera inerte. Então eu pude ganhar essa experiência, né, de trabalhar com esses sistemas, coisas que no laboratório que eu trabalhava na UFPR eu não tinha esses equipamentos ali disponíveis para que eu pudesse fazer aquelas reações, por exemplo. Então, teve esse crescimento profissional, né, de vivenciar outro país, conhecer outros colegas de laboratório, aprender também, né, melhorar o inglês, por estar fora, né, num país ali. Eu fiquei na província de Ontário, que é inglesa, né, aí tem a província francesa, então, mas eu não tive muito contato com o francês, porque em Ontário, né, todo mundo falava inglês. Mas outra coisa, assim, que eu gostaria muito de ressaltar, mas acho que depois a gente pode falar um pouquinho mais, é que assim como tem o lado bom, né, a gente também enfrenta alguns desafios. Então, um dos desafios que eu vivenciei quando eu fui para o Canadá foi a questão da maternidade, que acho que depois a gente vai discutir um pouco mais. Então, eu fui com o meu marido e com a minha filha, né? E quando eu fui para lá, eu imaginava que a minha filha teria direito à creche, né, gratuito e tudo mais, porque ela tinha 2 anos só. Porém, quando eu cheguei lá, eu descobri que no Canadá as crianças só entram na creche a partir dos 4 anos. Assim, desculpa, tem creche, os daycares, né, para crianças menores, mas o ensino público e gratuito é só a partir dos 4 anos. Por quê? Isso já começa a mostrar como é a política envolvendo maternidade e tudo mais em outros países. Eles incentivam que até os 4 anos a criança fique mais com a mãe. Então, caso você queira colocar o seu filho numa creche, a creche é bem cara, né? Então, você realmente tem que ter um emprego que vale a pena, né? Você manter a criança na creche, né? Para poder ir trabalhar. Mas outro ponto é que lá eles têm subsídio para os cidadãos canadenses, né? Então, por exemplo, se eu ganho até X dólares por ano, eu tenho direito a 100% de subsídio. Se eu ganho um pouquinho mais, eu tenho 70% de subsídio. Só que como eu não era canadense, né? Eu não contribuía com taxas e tudo mais, eu não tinha direito a isso. E o valor da creche era muito, muito caro. Era praticamente a bolsa toda. Assim, mais de $1.000, realmente bem caro. Só que eu fui lá para estudar, não fazia sentido nenhum eu ir para lá e ficar com a minha filha, né, em casa, e nem tinha como deixar uma criança de 2 anos no Brasil e ir lá passar um ano, né? Então foi algo bem difícil, eu pensei em voltar, porque, né, não dava com o valor da bolsa para manter ela, mais a gente se manter e tudo mais. E aí foi aí que eu já também comecei a questionar essa questão da maternidade. Mas cadê as oportunidades para as mães? Cadê as políticas de apoio, né? Então, eu consegui me manter lá, porque eu fui com o meu marido, ele já era professor, então eu tinha ali o apoio dele, né? Tanto na questão dos cuidados com a minha filha, mas também na questão financeira. Mas e as mulheres, sei lá, as mães solo, por exemplo, né? Que se não tiver um marido ou uma rede de apoio bem fortalecida, como é que faz? Não tem esse direito de ir para fora do país e se especializar e ter essa experiência fora? Então, ali eu já comecei a me questionar, porque eu vi que, na verdade, as bolsas para ir para fora do país, elas só têm auxílio dependente se você for fazer doutorado, agora me fugiu o termo, doutorado pleno no exterior.
Para doutorado sanduíche não tem, né? Então ali eu já vivenciei uma das dificuldades, né? Mas depois eu consegui colocar ela na creche, a gente, né, conseguiu dar um jeito nessas questões e eu fiquei isso um ano fora. Mas eu já comecei a ver que falta uma série de políticas de apoio aí para as mães. Eu acho que é importante ressaltar quando vai fazer, né, alguma parte de seus estudos fora do país, ou até quem vai viver fora do país, que tem muitos pontos positivos, mas que também tem contrapontos, né, que nem tudo vai ser sempre as mil maravilhas, até porque você, em outro país, né, sendo um estrangeiro, como você falou, você não vai ter todas as mesmas condições que um cidadão daquele país. Mas como a gente já adentrou aí nesse assunto relacionado aí a ser mãe, ser cientista, ser mulher, né? A gente sabe que na área da química, e essas ciências que a gente chama de duras, o que eu acho um termo muito podre, porque não tem ciências moles, nem áreas moles, né? Como se as outras fossem fáceis, mas né? Química e física, exatas, são muito difíceis e por muito tempo predominou a presença masculina nessas áreas. A gente vê até mesmo nos nossos professores. Não sei se a Juliana também teve essa percepção, mas eu vejo assim, na educação básica a gente tem professoras, no ensino fundamental a gente tem muitas professoras, chega no ensino médio já começa a equilibrar, já tem um pouco mais de professores homens, e no ensino superior, muitos professores homens e poucas professoras mulheres, pelo menos lá naquela época, quase 20 anos atrás, que a gente fez a nossa faculdade. Hoje eu já vejo que esse cenário está mudando aos poucos, mas ainda assim, né, é um predomínio do sexo masculino nas áreas, principalmente na área da pesquisa. A gente vê, né, muitos resultados falando sobre isso. E você, né, sendo uma pesquisadora que já tem uma carreira consolidada, já tem aí, né, o seu trabalho na universidade, você sente que de alguma forma você vivencia restrições ou já vivenciou, né, durante esse processo relacionadas à inequidade de gênero, e como que você vivenciou ou vivencia isso na sua carreira, se você já teve experiências ou já presenciou experiências misóginas dentro da academia. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Então, eu acho que ao longo, né, da nossa carreira, muitas vezes a gente não percebe, né, a questão da falta de equidade de gênero, principalmente quando a gente está começando, né? E depois, quando a gente se conscientiza disso, a gente começa a perceber que a gente vivenciou muitas situações, mas que muitas vezes a gente nem se deu conta que aquilo era um episódio ali de misoginia ou, como é que pode ser, uma certa... um certo preconceito, né, talvez com as mulheres. Isso que você falou fica nítido, né, Tatiane? Acho que aqui no departamento onde eu atuo como professora, eu acho que nós temos algo em torno de 20% de mulheres, né? Do quadro de docentes, 20% mais ou menos, 25% mais ou menos são mulheres. São 40 e poucos professores e, se eu não estou enganada, 10 ou 12 mulheres, tá? Então isso já diz alguma coisa, né? Se eu vejo na graduação a maioria dos meus alunos são meninas, aí chega no mestrado, a maioria também são meninas, no doutorado já começa a equiparar 50-50 mais ou menos, e quando a gente chega em posições de destaque aí, seja, né, destaque assim, enfim, a gente já começa a ver que as mulheres já não ocupam tanto esses espaços. E a gente sempre se questiona, né? Mas será que as mulheres não são capazes, né? E a gente sabe que não é isso, né? Então, mas é algo cultural, desde quando nós somos pequenas, né? Sempre voltadas, né? Aquelas brincadeiras, ou sempre incentivadas a coisas relacionadas a cuidados, né? Coisas detalhistas, como se as mulheres não tivessem essa habilidade de trabalhar com números, ou, né, de fazer pesquisa, enfim. Eu acho que a gente está avançando, mas de forma bem lenta, então a gente já começa a ver as mulheres adquirindo alguns direitos, né? Seja esses tempos a gente viu no esporte, né? As mulheres, como é que se diz, reivindicando, e foi aprovado isso nos Estados Unidos, o mesmo salário do que os homens e as mesmas premiações, então isso é claro que é um avanço, mas ainda tem muita coisa que a gente vê que precisa mudar, né? Sobre a pergunta se eu vivencio, né? Acho que é claro, a maternidade é algo que está diretamente relacionado a essa questão de não equidade de gênero,
Porque se a gente não consegue alcançar o mesmo patamar, digamos assim, tem alguma coisa nesse caminho que é diferente para os homens e para as mulheres. Eu sempre tenho uma palestra que eu dou e eu mostro uma figurinha, né, que mostra a corrida, né, o caminho, o ponto de partida e o ponto de chegada, e aí o cara olha para a mulher e fala: qual é o problema se o caminho a ser percorrido é o mesmo? Aí no caminho a gente vê, né, que o do homem está livre e o da mulher tem vários obstáculos, e eu acredito que a maternidade, é claro, é um deles, né? Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas sobre o que eu vivencio, né, eu acho que o machismo velado, ele é o mais, ele é meio silencioso, mas é o mais comum, né? Então, quando algo muito estrondoso, sei lá, acontece, todo mundo se manifesta. Mas são nas pequenas coisas do dia a dia que esses atos vão se revelando e vão nos prejudicando. Então, por exemplo, algo que eu vivencio muito, né, e que é recorrente. Eu vou numa banca, por exemplo, e eu faço a minha arguição. E aí eu faço alguma consideração e muitas vezes vai depois um professor homem e faz as mesmas considerações que eu já fiz, né? E às vezes, nossa, é verdade, vamos fazer esse experimento, sim. E você fica ali, poxa, mas eu acabei de falar exatamente a mesma coisa, né? Então, muitas vezes as nossas sugestões ou aquilo que a gente coloca não é levado com a mesma seriedade ou com a mesma importância do que algo que é falado por um professor, pesquisador homem, né? Então, isso acho que é algo que a gente vivencia muito aí no dia a dia, assim, da profissão, né? Poderia relatar várias outras coisas, esse é um dos exemplos, né? Sim, eu vou só comentar rapidinho, antes da Tati passar para a próxima pergunta, que perfeita colocação, Juliana. Eu acho que é exatamente por tudo que você relatou aí que esse projeto existe, por exemplo, né? Para a gente levar para as alunas a ideia de que elas podem sim ser boas em matemática, em cálculos complexos, elas podem sim participar desses ambientes acadêmicos que são entendidos como mais difíceis, né? As ciências duras, como diz a Tati, que é um termo esquisito, mas que o pessoal usa, né? Então, perfeito, Juliana, é isso mesmo. Até te agradecer pelo seu comentário, porque é esse mesmo o objetivo deste projeto, por exemplo, né? Sim, de fato, a gente sabe, né, quem convive aí, né, nesse meio científico, e aqui, o acadêmico, né, como professoras mesmo, que às vezes, né, o que a gente fala não tem a gente não é escutada como se fosse um homem falando, é uma coisa que eu acho que é muito comum mesmo. E aí se a gente se impõe muito, a gente é ruim, a gente é grossa. Então infelizmente, situações que as mulheres vivenciam, né, é difícil. A gente tem que ficar lutando, combatendo isso o tempo inteiro, né? Tem um meme que diz que a idade certa e o tempo certo para fazer as coisas é ser homem, né? Então, você tem a idade certa se você é homem. Você está no lugar certo se você é homem, né? Sim. Nós, mulheres, estamos em outra dimensão. Agora a Manu vai fazer mais uma pergunta dos ouvintes. A nossa ouvinte gostaria que você compartilhasse um pouco mais, que você contasse pra gente sobre o projeto que você participa, Ciência Feita por Mulheres, para Todos e por Todos. Bom, então, falando um pouquinho sobre esse projeto, né, desde que eu entrei aqui na UFSC, eu já tinha interesse por esse tema, né, quando eu me formei, fiz graduação e pós-graduação no UFPR, e lá eu já vi algumas professoras que atuavam nessa área, né, de mulheres, meninas nas ciências, tinha participado, inclusive, de alguns eventos, não sei se vocês já participaram, já ouviram falar do Global Women Breakfast, que é lá um evento global, né, falando sobre mulheres na ciência, promovido pela IUPAC. Então, eu já tinha esse interesse em falar desse tema e participar de projetos que envolvessem esse tema. E quando eu entrei aqui, eu conheci outras professoras, né, que tinham os mesmos interesses, digamos assim, e a gente resolveu escrever esse projeto de extensão para tentar falar sobre temas envolvendo a questão de equidade de gênero, né, ou em busca
Então, falar da equidade de gênero e também para incentivar meninas, né, a seguirem nessas áreas da ciência, enfim. Então, esse projeto, ele já existe há mais tempo, mas eu entrei nesse projeto, acho que em 2020, mais ou menos. Eu entrei aqui na UFSC em 2019, e logo depois, né, as meninas me convidaram para fazer parte do projeto. Aí veio a pandemia, né, o projeto não estava fluindo tanto quanto a gente gostaria, mas agora, com o retorno do presencial, a gente conseguiu aprovar, inclusive, bolsas, né, para alunas participarem desse projeto de extensão. E a gente tem dois intuitos principais, né? A gente tem um perfil no Instagram que se chama Reatividade Química, então, se alguém quiser né, seguir, ver lá, a gente está começando ainda, e mostrando, né, quais são os objetivos do projeto e tudo mais. Então, a gente pretende falar dessa inserção das mulheres nas ciências, falar sobre efeitos, né, efeito Matilde, efeito tesoura, e tudo isso que envolve essa discussão, né, de gênero. E também a gente quer fazer um boletim, né, talvez trimestral, a gente ainda está no começo desse projeto, para divulgar aqui dentro do centro, né, do Centro de Ciências Físicas e Matemáticas, e talvez depois também para a comunidade da UFSC como um todo, né, abordando, então, assim como o projeto de vocês, né, chamando pessoas para darem uma entrevista, falando sobre algum tema, né, que tenha saído aí na mídia, mas que aborde alguma questão envolvendo mulheres, né, episódios talvez de machismo, algo assim. Então, esse é o nosso intuito com esse projeto. E aí, esse projeto ele também já se entrelaça com outros objetivos, né, que é incentivar as meninas. Então, a gente quer ir nas escolas, dar palestras para alunos de escolas públicas aqui da região, ir até a sociedade, dar cursos para a comunidade, né, cursos envolvendo algumas práticas que podem até auxiliar, né, por exemplo, como fabricar sabão, qual é o processo, como aproveitar, né, o resíduo lá do óleo de cozinha para fazer sabão. Então, a gente tem esse intuito de alcançar mais a comunidade também. E também, recentemente, a gente foi contactada por aquele projeto da Futuras Cientistas, não sei se vocês já ouviram falar. Então, tem algumas vagas aqui para o estado de Santa Catarina e a gente vai submeter um projeto para receber meninas, né, que tenham interesse de conhecer como é essa dinâmica dentro do laboratório. Então, elas vão, de fato, né, supervisionada por professoras e alunos também de pós-graduação, elas vão desenvolver um projetinho, aprender como é que se escreve um projeto, como discutir dados, para, de fato, elas perceberem, né, que elas podem fazer parte desse mundo e talvez instigar também o interesse delas para seguir nessa carreira. Legal, muito interessante. Até depois você passa pra gente o link do Instagram que a gente deixa aqui na descrição, né, pro pessoal seguir, acompanhar. Até a gente vai pedir essas indicações aí para você no final. Mas eu acho que são iniciativas necessárias e que vão fazer diferença, né? O que você falou, a gente se torna professor e se torna cientista porque a gente quer fazer diferença. E eu acho que são atos que fazem, né, que a gente consegue fazer isso. E agora a gente vai falar um pouquinho, então, sobre essa questão aí do Parenting Science, né? Você faz parte aí desse movimento, desse projeto, e eu achei muito legal trazer você com essa experiência, porque que nem tanto eu quanto a Camila não temos essa experiência, não sabemos essas dificuldades, então a gente já sabe que ser mulher já é uma dificuldade, agora ser mulher e ser mãe, então ainda, né, é ainda outro desafio, um desafio a mais. E a gente sabe que as mães tanto trabalhadoras, seja fora do mundo acadêmico ou nós dentro do mundo acadêmico, já, né, temos diversas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Que nem, por exemplo, a questão da licença maternidade, que só pode incluir no Lattes há pouquíssimo tempo. E a gente sabe, né, que existe aí esses desafios. E a gente quer saber se, na sua percepção, o impacto, né, da maternidade, qual é esse impacto na carreira científica e se você vê a diferença, acho que, né, é óbvio que vê, mas qual é para você, né, a diferença que tem entre um homem que é pai na carreira científica e uma mulher que é mãe na carreira científica? E como que o seu projeto, né, atua nesse sentido, como ele funciona?
teria várias coisas para falar sobre esse assunto, né? Eu vou tentar organizar as ideias para, né, resumir tudo que eu gostaria de falar. O movimento, né, desde que eu me tornei mãe, não sei se a Tatiane ainda estava na UFPR naquela época, mas eu engravidei no final do mestrado e a minha filha nasceu no início do doutorado e eu não parei em momento algum, tanto que ela foi para a escola com 2 meses. Então, assim, é indiscutível que a chegada de um filho impacta na carreira de uma mãe, assim como deveria ser indiscutível que o impacto é muito maior na carreira da mãe do que do pai. Talvez nem é indiscutível que não deveria ser maior na carreira da mãe, né? Se as coisas fossem feitas de maneira igualitária, digamos assim, se o pai também tivesse direito à licença maternidade pelo mesmo período do que a mãe, se a gente conseguisse ter uma paternidade mais ativa, né? E isso também é cultural, né? Não depende só, né, do pai ser participativo ou não, mas tem várias outras coisas envolvidas. Então, como eu vivenciei isso, de me tornar mãe na pós-graduação, eu também comecei a, né, despertar aí um interesse por esse tema, né? Então, o primeiro desafio que eu tive, eu nem sabia que eu tinha direito à licença maternidade, por exemplo, né? Era algo muito recente, quando eu me tornei mãe, a gente né, tinha 4 meses a mais de bolsa. E na época ainda dizia-se assim, que o coordenador da pós-graduação, ele ia avaliar se você teria direito àqueles 4 meses a mais de acordo com o desenvolvimento do seu projeto, né? Se o seu projeto fosse bem, você não precisa de 4 meses a mais, mas isso a gente sabe, ou pelo menos quem é mãe sabe, que esses 4 meses são quase irrisórios perto do impacto que é você levar um doutorado mais, né, um recém-nascido, todos os cuidados ali que envolve o nascimento de uma criança. Então, eu tive esse interesse de entrar, né, no Parenting Science e eu já acompanhava o perfil do Parent, que foi criado pela Fernanda Stanisłaski, que é uma professora lá da Federal do Rio Grande do Sul. E em 2000, acho que início de 2020, um pouquinho antes ali do início da pandemia, o programa, né, o Parenting Science, abriu um edital para quem quisesse atuar como embaixador do movimento. E aí eu me inscrevi. Elas fizeram uma entrevista com as pessoas que se inscreveram e selecionaram alguns para atuarem, né? Porque o que elas queriam? Que o movimento fosse capilarizado por todo o Brasil, né? Aquilo que elas conseguiam fazer ali, a equipe já estava se tornando pequena, né? Para conseguir divulgar tudo que elas gostariam. E o intuito desse movimento é justamente discutir mais sobre a questão da parentalidade. Então, tanto que o movimento se chama Parent, em inglês, porque elas não quiseram colocar maternidade na ciência, né? Vem do inglês porque parent, né, são os pais, a mãe e o pai, né, e o impacto disso na carreira de ambos, tá? E a única forma que há, né, de se avaliar esse impacto é a partir de formulários, né, e por autodeclaração. Então, elas fizeram várias pesquisas envolvendo homens e mulheres, né, na academia, nos vários estágios da carreira, sejam eles na pós-graduação ou já docentes, pesquisadores, para avaliar o impacto. E todas essas pesquisas mostram a mesma tendência, né? Que o impacto é maior na carreira das mães, e isso é visto nitidamente pelo número de publicações. Porque hoje em dia não, né? Mas para os ouvintes e para quem quer seguir essa carreira, a gente sabe que a métrica para um pesquisador, né, se destacar e conseguir recurso dentro da pesquisa são as publicações. E, né, quanto mais publicação você tiver, melhor vai ser o seu currículo, mais chance de conseguir financiamento, mais chance de conseguir ser bolsista produtividade e assim por diante. E quando a gente avalia o currículo de mulheres mães, fica nítido que até aproximadamente 4 anos após o nascimento do filho, tem um decréscimo nessa produtividade científica, né? Então, qualquer pesquisador que você olhe,
a ordem natural das coisas é que a sua produção científica vá crescendo, né? Você produz um pouquinho no mestrado, no doutorado mais, depois quando você vira professor, pesquisador, você vai ter vários alunos, um grupo mais consolidado e o número de publicações vai aumentando. Mas essa pesquisa, né, feita pelo Parent, ela mostra que depois que a mulher se torna mãe, ela tem um grande declínio no número de publicações. E isso vai impactar, né? Vai impactar em tudo que ela for pleiteada ali em diante. Então, o que o Parent busca? Ele busca conseguir ali, né, promover, implementar e gerar discussões para que tenham mais políticas de apoio a essas mulheres mães. Então, você vai na universidade e você vê que na maioria não tem, por exemplo, um banheiro, um fraldário, um local para a mulher amamentar, seja ela aluna de graduação, de pós ou até professora. A gente vê que a maioria dos editais não incluem as mães. Então, por exemplo, se a mãe tem um período em que ela tem uma maior dificuldade de produzir, porque a criança demanda muito do tempo, por que não colocar nos editais que para mulheres que foram mães, né, nos últimos 5 anos, ao invés de avaliar o currículo de 5 anos atrás, nós vamos avaliar de 6, vamos dar um adicional de 1 ou 2 anos, né, para conseguir colocar ali, né, equiparar um pouquinho mais as coisas. Então, alguns editais já estão começando a aderir isso, mas ainda falta muita inclusão, né, dessas ideias. Outra coisa que a gente discute muito é colocar espaços de recreação em eventos científicos, porque né, a mulher se tornou mãe e daí não está participando. Claro, com quem ela vai deixar o filho, né? Então, se você promove lá um espaço de recreação, às vezes até envolvendo temas, né, de ciência, para instigar, você já aproveita as duas coisas, né? Já instiga as crianças e também permite que as mulheres possam participar. Então, coloca um espaço de recreação. Por que os pais têm uma licença paternidade tão pequena, né? Então, é porque o pai tem só 15 dias. Então, ele ajuda a mãe durante 15 dias, depois ele volta a trabalhar e todo aquele momento do puerpério, a amamentação, que é o momento que a criança mais demanda, a mulher não tem essa rede de apoio, né? Pode contar, é claro, com outras pessoas, né? Mãe, sogra, enfim, mas é algo que precisa ser mudado para que a gente possa contar com uma paternidade mais ativa. Então, assim, fazendo um pequeno resumo do que eu aprendi, de qual é o intuito do Parent, né, que é discutir, promover todas essas ações aí para permitir que as mulheres mães tenham mais condições, né, de se manter na carreira acadêmica. Com certeza é uma necessidade. A gente para e pensa por que essa produtividade da mãe diminui tanto e por que a produtividade dos pesquisadores pais não acontece a mesma coisa. Por que toda essa sobrecarga sempre só na mulher? Então, acho que são fatos que precisam, né, ser pensados. E até imagino o próprio julgamento que você deve ter sofrido por ter não parado a sua carreira, por já ter colocado a sua filha na creche já desde bem bebezinha, e um julgamento que se um pai toma a mesma atitude, ninguém fala nada, né? Mas se é uma mãe, aí ela é julgada. Aproveitando só um pouquinho a sua fala, né? Eu acho assim, Tatiane, eu já passei por vários julgamentos, né? Acho que isso é natural na nossa vida, né? Mas, com certeza, esse envolvendo filhos e é algo tão cultural, tão intrínseco, que às vezes eu mesma me julgo, entende? Então, esse acho que é o pior dos julgamentos, né? Porque o que acontece? Se você colocar o seu filho na escola bem pequenininho para poder trabalhar, seguir aquilo que você queria, né, na sua carreira, ser bem-sucedida e tudo mais, você vai ser julgada por isso. Mas se você fizer o contrário, não, eu vou só cuidar da minha filha e aí a minha carreira, você também vai ser julgada por isso, né? Então, o que eu ouvia muito, né, claro que quando eu tive a minha filha, né, e ela foi para a escolinha com 2 meses, e realmente ela foi com 2 meses e 3 semanas. Às vezes eu ia trabalhar no laboratório e eu ia mais tarde, porque até eu levar ela na creche, para vocês terem uma ideia, eu ia para a aula da pós, e eu pedia para a professora, a Tatiane conhece, era a Jaísa na época, para eu assistir um pedaço da aula, ela dava um intervalo para eu ir na escola, que era pertinho, amamentar,
e eu voltava para assistir o resto da aula. Então, toda essa dinâmica é uma dinâmica pela qual, por mais participativo que o pai seja, ele não vai passar, né? E então, assim, você é julgada por várias coisas, né? Por fazer ou por deixar de fazer. E hoje em dia, né, eu sou professora na UFSC, meu marido é professor na UFPR, e a minha filha ficou, né, mora com ele lá, né? Pretendo que ela venha para cá comigo, mas com certeza isso é motivo também, né, de julgamentos, né? Se fosse o contrário, é normal, né? A filha ficar com a mãe para o pai poder trabalhar é algo natural, mas se for o contrário, já é visto com um certo preconceito. Meu Deus, assim, né? Não pode. Um absurdo. Mas realmente é o que você falou, a mulher, não importa o que ela faça, ela é criticada. Né? Qualquer decisão que você tome, se não for a decisão que a sociedade espera de você, ou que os homens esperam de você, está errada. Mas agora a gente vai finalizar com a Camila. Isso aí. Muita coisa para comentar, né? Gostei bastante da discussão. Acho que tem um vídeo que a gente fez para conscientização no Dia da Mulher, acho que foi 2020, Tati? Eu acho que foi 2019, acho que foi um ano antes da pandemia. E é um vídeo interessante que a gente faz várias perguntas para os homens, inclusive assistam no canal do Labien. A gente faz várias perguntas para os homens, que são perguntas geralmente feitas às mulheres. Então, a gente faz as perguntas, por exemplo, para os homens que são pais, a gente pergunta, então, você sentiu que ser pai, né, a paternidade, afetou na sua produtividade? Você sentiu que teve mais dificuldade de se dedicar ao trabalho, se concentrar no trabalho, publicar mais artigos? Incrivelmente, eles todos disseram que não, que até aumentou a produtividade deles, que eles se sentem mais focados, que têm mais objetivo, e é o total oposto com as mulheres, né? Então, é claro que esse resultado já era até esperado, mas é sempre chocante ouvir, né? Porque é tão diferente que é chocante, né? E você comentou da licença maternidade na pós-graduação, né? Acho que eu estava no mestrado, quando a licença maternidade começou a ser implementada, e era tudo muito confuso, ninguém sabia direito como é que funcionava, se ia ter essa garantia mesmo desses 4 meses a mais, tinha uma ansiedade a respeito disso, né? Mas, como você falou, o coordenador tinha que autorizar, né? E existia também um medo, eu julgo que era um medo generalizado das mulheres, de não só pegarem a licença maternidade quando já estavam grávidas, mas também até de engravidarem durante a pós-graduação, com medo de que, se você está no mestrado, talvez você não consiga fazer doutorado ali, ou você não consiga publicar bem, ou seu orientador não vai levar aquela história com bom humor, digamos assim, como se ele tivesse alguma coisa a ver com esse assunto, né? Se não fosse uma decisão exclusivamente sua, ser mãe, né? Então tinha todo esse medo ao redor de engravidar, né? De ser mãe durante a pós-graduação e de tirar a licença maternidade mesmo, né? Que já nós bolsistas, enquanto bolsistas, nós não tínhamos direitos trabalhistas nenhum, né? Nenhum direito trabalhista, férias, 13º, nada. Então, isso foi o mínimo do mínimo, né? Que chegou a gente, mesmo assim, com um custo gigantesco e uma ansiedade ao redor daquilo, né? Mas, Juliana, você continua atuando aí firmemente como cientista e divulgadora, né, de ciência, né? E a gente sabe que nos últimos anos, acho que desde 2015, 2016, vem se adensando a questão das fake news, da pseudociência, né? Dessa pseudociência adentrar os meios que a gente convive diariamente, né? Nas escolas, até as pessoas tomarem opiniões como verdades. E dentro de tudo isso, ao longo desses anos, a gente teve inúmeros cortes em investimento, em educação, em ciência, em desenvolvimento.
Quase todos os dias nos institutos federais a gente ouve alguma notícia de corte, né? Bloqueio e etc. E isso tudo vem deteriorando, né? Tem levado a um descrédito à ciência e ao cientista, né? A palavra do cientista tem sido colocada em xeque por opiniões pessoais, muitas vezes, né? E a gente vive nessa guerra de informação, né? Você como cientista, né? Como mulher cientista, e como divulgadora científica também, como que você tem atravessado esse período, né, na universidade, como cientista também? Bom, Camila, o que eu vejo é assim, né? Claro que a tecnologia trouxe junto com ela esse grande problema aí das fake news que cresceram aí, aumentaram de forma exponencial nos últimos anos, né? Especialmente, acho que na pandemia aí ficou bem claro, não que a gente tenha saído da pandemia, né? Mas no período de isolamento ficou bem claro essa questão das fake news, né? Até chegar ao ponto das pessoas acharem que tomar vacina, por exemplo, era algo que seria prejudicial e que podia fazer você desenvolver outras doenças, enfim. Então, eu acho que a partir do momento que a gente tem um governo que não incentiva a ciência, né, também isso se reflete no pensamento da população, né? Então, a ciência realmente tem sido colocada em xeque, então, por isso, a importância da gente estar aqui levando para a comunidade, porque também tem algo, né, a gente tem que tentar transpor essa barreira entre a universidade e a comunidade. Então, a gente tem que conseguir também, para minimizar essas fake news e fazer com que as pessoas entendam mais a importância do cientista, a importância da ciência, a gente tem que se fazer entender para a comunidade, né, em geral, não só no nosso meio acadêmico. Por isso, o querer ir na escola, o querer falar com outras pessoas não da nossa bolha, né? Porque é muito fácil você falar da importância da vacina dentro do departamento de bioquímica da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas e aí? Você já falou com o seu tio lá, que mora lá na fazenda, já tentou explicar a importância? Então, esse é o nosso papel social, né? Mas é claro que a gente precisa ter um apoio, né, de órgãos superiores, né? A partir do momento que não tem investimento na ciência, a ciência é sucateada, que é o que a gente vem observando nos últimos anos, né? Isso não tem crescimento econômico, né? Não tem crescimento da nação sem investimento em ciência, né? A gente vai continuar aí, como é que se diz, exportando matéria-prima e comprando o produto ali já refinado, né? Enfim, como a gente vem fazendo há décadas, né? E não consegue aí ter essa autonomia econômica, industrial e tudo mais. Mas também outro impacto grave que eu vejo dessa falta de investimento na ciência, agora não falando tanto das fake news, que eu acho que impactaram muito, né? A gente já poderia ter vencido, poderia ter evitado muitas mortes e muitas coisas que aconteceram na pandemia, não fosse esse grande número aí de informações falsas, de achismos e tudo mais. Mas falando um pouco mais dos cortes nas universidades, na pesquisa, isso é um agravante, porque o que a gente nota, né, quem está dentro da universidade, a gente vê, é a questão da fuga de cérebros, né? Então, antigamente, eu faço parte aqui, né, fiz por alguns anos da comissão do processo seletivo, a gente tinha um grande número de candidatos inscritos ao mestrado e doutorado. E a gente observa uma queda exponencial do número de alunos com interesse em fazer mestrado e doutorado, né? Porque se não há investimento, as bolsas estão defasadas, né? O aluno de pós-graduação, e a gente sabe que por mais que a gente não tenha direitos trabalhistas, fazer uma pós-graduação é um trabalho. Você tem que ter ali dedicação exclusiva, você tem que estar no laboratório o dia todo desenvolvendo a sua pesquisa, e eles não têm um reajuste, a bolsa é um valor muito baixo, não tem como manter, ainda mais dependendo da cidade, né? Por exemplo, Florianópolis é uma cidade de alto custo, é difícil se manter com o valor da bolsa. E também o espelho, né? O que eles observam hoje? Eles olham os professores
às vezes tendo dificuldade de aprovar projetos de pesquisa para manter o laboratório sucateado, equipamentos que estragam e a gente não consegue consertar, cada vez menos oportunidades de bolsa para ir para fora do país, professores sobrecarregados porque têm que assumir vários encargos, né, administrativos, envolvendo pesquisa, didáticos. Então, isso faz com que esses alunos que poderiam ser pesquisadores brilhantes acabem, né, migrando para outras áreas ou até mesmo indo para fora do país buscando outras oportunidades. Então, isso é bem grave, né? E é uma missão, uma árdua missão para nós, professores e pesquisadores, mesmo frente a esse cenário, tentarmos incentivar, né, esses alunos a seguirem essas carreiras, né, acadêmicas, científicas, enfim. Até aqui na nossa região, nem é só na pós-graduação, na própria graduação diminuiu muito o número de inscritos. A nossa aqui sobra vagas no Instituto Federal, aqui na licenciatura em Química, e nos outros cursos também. Nos outros cursos superiores também estavam todos sobrando vaga, e a gente até ficou impressionado que tem a UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá, que é aqui da região também, que é uma faculdade maior, né, do que o Instituto Federal, e também teve menos inscritos do que nós tivemos aqui na Química lá na UEM. Então a gente fica chocado, eu falo, na nossa época era briga, né, pra você conseguir uma vaga na universidade, era muito difícil. E agora tá aí sobrando porque o pessoal não tem mais interesse e porque sabe que tá muito desvalorizado, de fato. Exatamente. É um longo caminho até você atingir o objetivo e depois você muitas vezes não vê o retorno, né? Então eles acabam preferindo seguir aí outros caminhos, talvez, né, que não sejam tão longos, né? Porque afinal de contas, se você for pensar na carreira acadêmica mesmo, são muitos anos de estudo, é muito tempo, né? Então a pessoa espera. Eu vou me dedicar, mas lá na frente eu vou ter um retorno. E aí o panorama atual não é muito, né, muito animador. Nada, professor. Isso entristece bastante mesmo, né? Realmente, como você falou, de ver o espelho do professor, né, passando dificuldade, já não tem aquela imagem, né, do pesquisador, da pesquisadora, cheio de projetos aprovados, vai a congresso, vai a eventos, faz projetos em parceria com XYZ, essa imagem vai se deteriorando cada vez mais, né? Aí fica difícil inspirar esses novos cérebros, né, que estão chegando para seguir esse caminho também. É bem complicado. A gente espera que isso ainda possa ser revertido com novas políticas públicas, né, que valorizem novamente um dia, quem sabe, né, a educação, tomara, e que isso volte a ser uma vontade, né, das pessoas de estarem nesse meio, né, tomara. Mas a gente vai se encaminhando para o final, Juliana, da sua entrevista com a gente, o seu bate-papo com a gente. Mas antes de terminar, a gente queria também que você deixasse uma dica, né? Apesar desse cenário muitas vezes desanimador, né? A gente ainda segue em frente, nós temos estudantes que querem seguir suas carreiras, né? E nós desejamos muito que essas meninas consigam grande sucesso na carreira científica delas, né? Então, a gente queria que você deixasse uma dica aí de alguma coisa que você queira indicar para essas meninas que estão pensando em seguir carreiras científicas. A gente sabe que você já indicou a Consciência, né? Consciência Química, que é a página que você tem no Instagram, junto com outras professoras, divulga mulheres cientistas por lá, divulga as palestras, inclusive nós vamos deixar na descrição do episódio o link para a tua página. E o Futuras Cientistas, esse novo projeto que você participa, também vamos deixar o link. Mas se você tiver alguma coisa para indicar, o que você acha interessante que as meninas saibam, que procurem, aí fica aberto para você dar a dica. É bom esse espaço para poder finalizar, assim, né? Eu acho que a gente comentou sobre vários aspectos difíceis, né? Mas também eu acho que se só tivesse coisas difíceis, né, na trajetória, a gente também não iria estar aqui, né? Então eu acho que a primeira coisa é ser bem, fixar o seu propósito, né? Acho que a partir do momento que você pensa que você quer ser
alguma coisa, cientista, médica, bióloga, enfim, qualquer profissão que você deseje, a gente não pode deixar ninguém limitar esse desejo, né? E acho que o primeiro passo, além de você se dedicar para conseguir atingir esse objetivo, é que a gente tem que se unir, né? A gente vê que os homens são muito unidos e nós também temos que contar com a nossa rede de apoio, né? Então, quando eu vou fazer uma banca, eu vou chamar professoras mulheres, quando eu vou fazer um projeto de extensão, eu vou tentar me unir com outras professoras. Quando eu for avaliar professores, é claro que você não vai privilegiar ninguém, mas se eu puder colocar ela como representante, eu vou colocar. Por quê? Porque a gente precisa de mulheres pensando e dando opiniões e colocando a sua visão nesses cargos, né? Nessas posições. Então, assim, eu sempre quis ser professora, eu sou, apesar de todas as dificuldades, né, de fazer pesquisa e de enfrentar, né, esse momento político difícil que a gente está vivendo, eu sou extremamente feliz na minha profissão, e eu digo assim que toda vez que eu entro na sala de aula, eu sei exatamente por que eu estou aqui, porque é o que eu gosto de fazer, é o que me faz, me faz feliz, né? E toda vez que eu sinto também que a gente consegue incentivar os alunos, né, inspirar, fazer com que eles vejam que é possível, né? Às vezes a gente tem alunos que vêm lá, eu tenho alunos do Maranhão que fazem pós comigo, e eu acho tão bonito ver que eles largaram, né, tudo. Muitas vezes são pessoas que não têm uma condição financeira muito boa, mas eles têm esse sonho, né, de se tornar mestres, doutores, pesquisadores. Então, isso para mim, né, é o que me faz seguir adiante, né? As oportunidades não são tantas, mas elas existem. Então, por exemplo, recentemente eu aprovei um projeto universal do CNPq. Então, é difícil? Eu já tinha tentado outras vezes, já tinha recebido algumas negativas, mas finalmente tive um projeto contemplado. E aos pouquinhos, né, a gente vai conseguindo seguir, sempre esperando que esse panorama aí, né, de investimento na ciência, ele melhore, que a gente consiga ter mais investimento e que os alunos voltem a sentir aí um ânimo, né, e inspirados em seguir nessa carreira. Então, acho que para as meninas, né, então, como eu falei, se unirem, né, e seguirem firme no propósito aí do que elas quiserem saber, porque acho que nada pode nos limitar aí, né, nesse sentido. E sempre que passarem por alguma dificuldade, né, envolvendo machismo ou qualquer atitude misógina, a gente tem que falar, né, tem que tentar sair dessa situação aí do medo, né, de não querer falar e realmente colocar essas situações, porque elas precisam ser expostas para que essas coisas, né, não continuem aí acontecendo. Então, acho Perfeito, que acho que a gente se identifica muito com a sua fala, né? Aqui a gente está num espaço que somos 4 mulheres, né, de gerações diferentes, porque a Manu é a nova geração que está vindo aí, né? Uhum. Mas nós somos, eu e Tati, professoras, e a gente se identifica muito com essa fala, né? Realmente é algo apaixonante, né? Acho que só depois que a gente realmente começa, experimenta, que a gente entende a grandeza disso, né? Então, é uma dica legal que se né, as meninas querem, que sigam, né? Que vão em frente mesmo. E a palavra união. União é fundamental mesmo, a gente só consegue se nós nos unirmos como os homens fizeram, como você falou. Então, eu agradeço, né, a participação da Juliana Paula hoje com a gente, conversando no podcast Quero Ser Cientista, que vai ao ar no canal do YouTube do Labiem, que é o nosso laboratório de ensino inter e multidisciplinar. Lá tem outros vídeos de iniciativas do campus, nessa área ou em outras áreas, e todos os episódios do projeto vão estar disponíveis lá. Então, muito, muito obrigada, Juliana, por contribuir com a gente, vir conversar, despender do seu tempo, né? Que com certeza tem muita coisa aí para fazer, né? Que o tempo do professor é bem precioso. Então, muito obrigada por essa conversa hoje à tarde. E vou deixar a professora Tati se despedir, a Manu se despedir e você também. Também queria agradecer a Juliana por ter aceitado o nosso convite. Acho que foi muito interessante, foi uma conversa com várias informações e várias discussões que acho que são
muito relevantes que precisam ser colocadas em pauta o máximo possível. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Eu acho que para todas nós e para todos os ouvintes vai ser algo bem enriquecedor. Manu, quer despedir dos seus colegas aí, para todo mundo? Sim, queria agradecer também a Juliana. Acho que foi um episódio muito legal, muito bacana, assim. Vai ser muito relevante, muito necessário para as nossas ouvintes, assim como a professora Camila falou, da nova geração. É muito importante a gente ter entrevistas, assim, leves, que nos inspiram e nos motivam. Muito obrigada, Juliana. Obrigada, então, às três, né, Tatiane, Camila e Manuela. Foi realmente um papo bem bacana, bem descontraído, né? Essa é a intenção, acho que tanto de vocês com o projeto quanto nossa, né? Nós também desenvolvemos esses projetos e queremos colocar esses assuntos em pauta para quando essas meninas, né, a nova geração aí se deparar com situações como essas, elas saberem, né, refletir e se posicionar sobre o que tá acontecendo, né? Então acho que foi bem bacana, bem informal, né? Um papo, como a Emanuela falou, é um papo leve, mas que levanta vários pontos aí importantes que a gente deve destacar. Então foi com certeza um prazer participar e espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho com algumas das minhas experiências aí ao longo da trajetória. Encerramos? Valeu então, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Esse foi um episódio do projeto Quero Ser Cientista. Esperamos que você tenha gostado de ouvir a conversa e esteja interessado em saber mais sobre os assuntos que abordamos. Na descrição desse episódio você encontra as dicas da nossa convidada de hoje. Esse é um projeto do IFPR, Instituto Federal do Paraná, Campus Paranavaí. Destacamos que o projeto obteve bolsa e auxílio da DIEXT-PROEP, a Diretoria de Extensão, Arte e Cultura da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFPR. A concepção do projeto, produção e roteiro foram realizados pelas professoras Camila Closato Lara e Tatiane Caruso Fernandes. A realização dos episódios contou com preparação prévia e participação da bolsista Emanuela Bidóia. A edição, finalização e divulgação dos episódios foi apoiada pelo projeto TEIA, coordenado pelo professor Felipe Bonifácio, com execução do estudante Gustavo Sivieri.